Boa noite, amados. Graça e paz. Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus, estudando um pouco mais sobre aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, junto com vocês aqui no SEB, da nossa IBBN. Estamos estudando mais uma vez sobre personagens ao redor da nossa história, da história da igreja. E hoje nós vamos estudar sobre Dorcas, fé, amor e serviço, essa personagem tão importante, sobre que nós vamos estudar hoje, como que ela impactou a história aqui da nossa igreja, da história da igreja, e o quanto que isso pode influenciar aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos também. Bem, sou o Rogério Machado, mais uma vez estou aqui com vocês para compartilhar da palavra de Deus, e que a gente possa juntos aprender, compartilhar e crescer. Bem, vamos lá. Pensando um pouco sobre a ótica de quem foi de quem foi Dorcas, a gente estudando um pouco da história dessa personagem, nós encontramos uma referência sobre ela, e essa referência se encontra no livro de Atos, e aí a gente pega algumas ideias que nós pudemos captar dentro da lição e dentro daquilo que nós estudamos. E o que nós temos aqui de referências sobre Dorcas? Primeira coisa, o seu nome em grego significa Tabita, e se você for ler algumas versões da Bíblia, você vai encontrar justamente este nome, ao invés de Dorcas. E Dorcas ou Tabita significa gazela. Olha que bacana, Então, o nome Dorcas ou Tabita significa gazela. Ela vivia em Jope. Jope é uma cidade portuária e uma cidade muito rica, situada justamente na Judéia. Era conhecida principalmente por seu favor e dedicação extrema que ela tinha justamente com os pobres. Isso é uma característica que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente e chama muito a atenção sobre algo que nós precisamos ter, inclusive, com relação às nossas vidas. E aqui tem um fato importante que é destacado principalmente em Atos, no versículo 36, de que ela foi chamada de discípula justamente por seu amor ao Senhor Jesus. E esse fato ele é destacado no versículo 36 de Atos 9. Uma outra coisa que se destaca também, ela costurava túnicas e vestidos para as viúvas necessitadas, Então ela dedicava também os seus dons manuais em prol daqueles que precisavam. Ela era notável em boas obras e fazia e doava esmolas para aqueles que necessitavam também. Uma coisa que foi muito importante aqui dentro daquilo que nós encontramos, que a sua vida foi exemplo. E foi utilizada também para que outros crescem em Jesus. E a gente vai entender um pouquinho como que isso aconteceu dentro da história e dentro da nossa lição. Bem, seguindo aqui, nós temos um versículo-chave. E esse versículo-chave ele faz total menção àquilo que é a principal ideia da lição que queremos compartilhar com vocês nessa noite. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Esse versículo se encontra em Romanos 14, versículo 8. Qual que é a ideia-chave? E é isso que nós vamos trabalhar. Dorcas, dentro daquilo que ela tinha enquanto propósito, a sua ideia principal era se colocar em serviço do próprio Deus. E aqui talvez a gente comece a se perguntar, quando a gente olha para dentro da nossa vida, e a lição vai fazer uma provocação muito importante, que é, tudo aquilo que eu tenho enquanto dom, enquanto talento, como que eu tenho colocado ao serviço do nosso Deus? E quando a gente olha talvez para dentro daquilo que eu estou fazendo na nossa igreja local, e a gente pode falar aqui da própria IBBN, talvez você se perguntar, você que pertence a uma outra comunidade cristã, como que você tem utilizado os seus dons, os seus talentos, Então, enquanto vida, porque o versículo inclusive fala, quando nós morremos também, morremos em prol, em serviço do próprio Deus, mas enquanto vida. A sua vida, ela tem sido um exemplo? A sua vida tem estado dedicada ao reino do nosso Deus?
Eu faço uma brincadeira, é uma brincadeira relativamente séria, e depois a gente pode retomar ela um pouquinho mais à frente. Se hoje, vamos brincar da seguinte forma, você fosse chamado para conhecer o Criador de nossas vidas, né? Ou seja, você fosse fazer parte do reino dos céus, conhecendo o nosso Criador. E precisássemos escolher a frase para colocar na sua lápide. Eu sei que é um pensamento meio pesado, mas eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Que frase que iriam escrever na sua lápide? Filho amado? Professor dedicado? Servo fiel? Que frase que nós iríamos escolher para colocar? Talvez você precisasse pensar muito, talvez você não precisasse pensar tanto assim, mas aquilo que as pessoas fossem escolher para escrever na sua frase, a frase que as pessoas fossem escolher na sua lápide, possa dizer muito sobre aquilo que você tem feito para o reino de Deus. Então pense um pouco, reflita aquilo que você tem influenciado as pessoas à sua volta. Então essa é a primeira provocação que eu gostaria de fazer com vocês, porque esse versículo vai permear muito daquilo que nós vamos refletir ainda durante a nossa lição. Bem, vamos voltar aqui para a ideia principal sobre Dorcas, e aqui está o texto base. Vou ler o texto base para que a gente possa refletir um pouco sobre aquilo que acontece historicamente, né, sobre Dorcas ou Tabita, como eu comentei. Então vamos lá, vamos ler aqui e entender o fato histórico que permeia esta personagem ao redor da história da igreja. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita. Como eu disse, ela recebeu o título de discípula, olha que legal. Que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a, pôs-se de pé. Então, chamando os santos, as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Esse texto está em Atos, capítulo 9, dos versículos 36 ao versículo 42. Bem, o que nós observamos aqui dentro desse processo? A pergunta que não quer calar, né? Qual que é o alvo dessa nossa lição? Primeiro ponto, saberemos que a vida e a morte são para a glória do nosso Deus. Depois, desejaremos sim viver para o Senhor. E desejaremos também servir ao Senhor honrando ao próximo. Meus amados, a provocação que eu fiz logo no começo, né, perguntando o que nós teríamos escrito em nossa lápide se hoje nós fôssemos chamados a conhecer o nosso Deus, é uma provocação muito importante, porque muitas vezes nós não refletimos que a nossa vida ela deve glorificar o nosso Deus a todo momento. Então essa lição ela faz essa provocação, porque quando a gente olha para a vida de Dorcas, e nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, o princípio que ela tinha era que aquilo que ela fazia, aquilo que ela tinha, era exclusivamente para servir e honrar o nome do nosso Deus. Tanto que as pessoas à sua volta sentiram tanto a sua ausência, e quando ela ressuscitou, o nome de Deus foi glorificado. Pessoas começaram a crer em Deus por causa deste milagre. Então a sua vida tinha um propósito que era servir o nosso Deus. E nós precisamos olhar para dentro da nossa vida e dentro desta lição perceber que nós também precisamos servir o nosso Deus. Viver para servir o nosso Deus. Honrando principalmente através do serviço ao nosso próximo. Bem, vamos seguir aqui.
Olhando para a vida de Dorcas, ela nos dá um exemplo muito importante, que é servindo com a nossa vida. O que ela quer nos dizer com esse exemplo? Primeiro, Dorcas ela vivia para agradar ao nosso Deus. Ela servia a Deus com seus recursos financeiros, ela dava esmolas. Meus amados, esse é um fato muito importante dentro daquilo que ela fazia. Muitas vezes, meus amados, nós olhamos para aquilo que nós temos e há alguns domingos atrás, não me recordo exatamente, foi no início de dezembro, o pastor Wagner ele fez uma pregação muito importante no domingo pela manhã e falou muito ao meu coração. E a pregação do pastor Wagner ele dizia o seguinte: muitas vezes nós damos sobras ao nosso Deus. Nós damos aquilo que nós não damos aquilo que nós temos de melhor. E essa mensagem tocou muito ao meu coração e ela para mim faz total sentido quando eu vejo a história de Dorcas, porque Dorcas ela dava aquilo que ela tinha de melhor. Ela dedicava aquilo que ela tinha de melhor a Deus. Então ela dava recursos financeiros, ela dedicava o seu tempo, então ela fazia, além de tudo, boas obras, ela ajudava ao próximo, ela fortalecia, costurava roupas, ela colocava os seus talentos, ela servia com amor. E olha que interessante, muitas vezes a gente acaba utilizando as nossas sobras. Como é que eu me preparo para um culto? Como é que eu me preparo para servir a Deus? E a mensagem do pastor Wagner, ele começou a fazer diversas provocações justamente nesse sentido. Então, quando a gente olha a vida de Dorcas, o que eu observo, e a lição nos deixa isso muito claro, ela buscava entregar o seu melhor. Ela dedicava tempo para o seu próximo, ela dedicava tempo para aqueles que realmente necessitavam. E aí vem uma pergunta importante que é: o quanto que você, meu irmão, e eu vou colocar essa pergunta aqui em destaque, o quanto que você tem servido? Olhando o exemplo de Dorcas, ela quando via um irmão necessitado, ela não negava ajuda. E, claro, eu não quero dizer que você deve pegar do seu recurso financeiro muitas vezes e dar para um irmão ou tirar talvez dinheiro. A igreja pode ajudar e contribuir de muitas formas. O teu dízimo também serve para isso, a igreja tem recurso e tem feito tem diversos recursos para ajudar um irmão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: olhando para um irmão necessitado, muitas vezes a gente pode estender sim a mão. A gente pode sim perguntar o quanto que ele está precisando, às vezes de uma conversa, de um abraço, trazer ele para dentro do seio da igreja, orar com ele, entregar talvez algo que nos faz bem para ele, um abraço, uma oração, uma conversa. No caso de Dorcas, ela inclusive, ela ajudava. Então, sabe, meu amado, você tem um dom, você tem um talento, você sabe trocar uma lâmpada, você sabe arrumar um telhado, você sabe trocar um pneu. Coisas às vezes que são tão simples para você que tem um dom, um talento. Você sabe de um irmão que está precisando de uma ajuda, por que a gente não pode, de repente, criar o hábito de colocar os nossos serviços ao cuidado do outro? Uma irmã que precisa de uma ajuda. Sabe, parece besteira, mas para quem não conhece ou não tem uma habilidade desenvolvida, trocar uma lâmpada pode ser algo tão complexo. E quando a gente se coloca a serviço de um irmão, quando a gente se coloca à disposição de cuidar do outro, pode fazer tanta diferença. E essa provocação eu queria que você olhasse para dentro do teu coração e se perguntasse o quanto que você está se colocando à disposição do serviço da nossa igreja. Existem tantos ministérios que precisam do teu dom, que precisam do teu talento, que precisam do teu tempo. No meio da pandemia, quantas pessoas deixaram a nossa igreja, deixaram de frequentar os nossos cultos, e Deus sabe o coração de cada uma delas. E a igreja ela precisa do teu serviço. Na realidade, o nosso Deus ele é autossuficiente para tudo aquilo que Ele precisa, aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem. Eu diria, na realidade, que você precisa servir a Deus
para estar no centro da própria vontade de Deus, para ser um ser completo. Então, quando nós nos colocamos na vontade, quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, nós somos cheios da sua graça, nós somos cheios e repletos do seu amor. Então, servir faz bem para cada um de nós. Então, eu te convido, meu irmão, a refletir sobre isso, eu te convido a pensar sobre a tua vida, como que você está dedicando os seus dons, os seus talentos. Nós conhecemos a parábola e nós sabemos que, num determinado momento, o dono da seara vai nos cobrar o que nós estamos fazendo, né? O dono dos talentos vai cobrar de cada um de nós o que nós estamos fazendo, se você escondeu na terra, se você foi lá, trabalhou, se você conquistou mais talentos. Então, a pergunta que eu te faço é, o que você está esperando? Então, dentro da nossa igreja existem tantos ministérios, nós temos ministério de casais, nós temos o ministério justamente das crianças, dos adolescentes, dos jovens, nós temos os ministérios do estacionamento, o Ministério da Segurança, o Ministério de Som, Imagem, tem tantos ministérios bacanas que você pode servir aqui dentro da nossa igreja. Basta você se colocar à disposição, né? Então, novamente, o que você está esperando para estar no centro da vontade de Deus? E quando nós olhamos novamente, por exemplo, de Dorcas, ela tinha recursos financeiros, colocou à disposição da igreja. Ela tinha talentos, colocou à disposição da igreja. Ela tinha tempo e colocou à disposição da igreja. Então, aquilo que você puder, coloque à disposição da igreja. Bem, seguindo na mesma linha, nós observamos que Dorcas também teve um tempo de dedicação com relação à sua morte. Bem, antes de entrar nesse segundo ponto, eu quero fazer uma pequena pausa, deixar você com essa reflexão aqui. Eu quero que a gente volte daqui 3 minutinhos, que a gente pense agora um pouco sobre como que você está dedicando os seus dons, os seus talentos. Manda aí talvez uma pergunta ou um comentário de como você pode também colocar a sua vida à disposição de Deus e que a gente possa juntos compartilhar, ok? Voltamos em 3 minutinhos. Até já.
Voltamos. E aí, refletiram? Boa. Então, deixo novamente aí a reflexão e o desafio, hein? Pense, coloque no teu coração, ore a Deus, ministérios, serviço a Deus. Esse é o teu chamado, meu amado. Deus te chamou para servir. Beleza? Então, coração e mente ao serviço do nosso Deus. Seguindo aqui no nosso estudo, teve um fato interessante também sobre a vida de Dorcas. Dorcas, ou Tabita, né, ela faleceu, ela num determinado momento ficou doente e Pedro foi chamado, né? Então olha que interessante, olha como é que isso aconteceu. Então Dorcas, mesmo sendo fiel, amorosa, ela ficou doente, né? Então Pedro, que estava lá em Lida, ele foi chamado até Jope. E aí ele pediu que todos saíssem, né? Então ele pediu que todos saíssem da sala para que ele pudesse orar a Deus, e ordenou que ela levantasse. E naquele momento ela foi ressuscitada. Só que olha que interessante, né? Aqui, por mais que tenha sido um milagre, Dorcas ter voltado à vida, ela volta à vida, mas ela morre novamente. Então, assim, o fato é, este corpo que nós temos, e mesmo perante esse milagre que aconteceu com a vida de Dorcas, é um corpo perecível, é um corpo que ele tem fim, né? Então o nosso corpo, ele mesmo ressuscitado por um milagre, ele vai perecer novamente, ele vai morrer. Então somente o nosso espírito que volta ao nosso Deus, esse sim é eterno. Então Dorcas, ela teve novamente a sua morte, e na realidade teve um princípio aqui, teve um propósito na realidade dentro deste fato, que foi Deus trouxe a alegria para aqueles que estavam próximos, né, para que essa ressurreição de Dorcas pudesse trazer vida, e também muitos que estavam naquela região creram por meio deste milagre na pessoa de Jesus Cristo. Então, aqueles que estavam... Só aqui que eu apertei o botão errado. Ah, perfeito, está aqui. Ó. Então, é que estava separado aqui. Então, por meio deste milagre, muitos creram no Senhor. Então, este fato tinha um propósito dentro da história de Dorcas, e dentro daquele propósito, naquele momento, que foi a ressurreição dela, iria conectar a história das pessoas em volta à história do próprio Cristo. Então, este fato fez com que as pessoas que estavam próximos de Dorcas crescem na história de Cristo. Então, Cristo foi glorificado através da história dela. Então, vejam, o fato dela ter sido ressuscitada teve um propósito. Não foi à toa, não foi para o mérito dela, não foi simplesmente porque ela era bacana ou porque as pessoas gostavam dela. Foi para que o nome de Deus fosse glorificado. Seguindo aqui, desafio de cada um de nós hoje. Bem, nós estávamos mortos em nossos pecados. Deus nos deu vida através de Cristo Jesus. Glória a Deus, pois temos vida em Cristo Jesus. Você já entregou a sua vida a Cristo Jesus? Então você pertence a Ele. Na alegria e na dor, a sua vida deve honrar a Cristo Jesus. Veja, eu queria compartilhar aqui uma ideia com vocês. Eu estava comentando com o pessoal aqui, antes de caminhar para o final da nossa lição. Muitas vezes as nossas histórias parecem sem sentido, ou uma dor, uma luta que nós passamos, a gente não consegue entender o significado, ou a gente não consegue glorificar a Deus no meio desta tribulação. Nós hoje, dia 23 de dezembro, no dia 26 de dezembro de 2016, Deus chamou a minha mãe para morar no seu reino. E ela foi internada em meados de novembro de 2016, com um câncer, um tumor na região do abdômen. E ela ficou internada mais ou menos um mês,
dentro desse processo em que nós lutávamos com esse tumor. E por que este fato é tão importante? Esta frase que está aqui no final, que é: na alegria e na dor, a sua vida deve honrar ao Senhor. Durante o processo que a minha mãe ficou internada, nós acompanhamos a sua dor, o seu sofrimento, e acreditem, meus amados, não foi um processo simples, não foi um processo tranquilo. Foi um processo muito doloroso, principalmente para nós, parentes que estávamos junto com ela. E assim, quem já passou por isso sabe o quanto que a pessoa sofre e dói. E dói. Mas, meus amados, olha, nós vimos, eu vi, minha família viu, e cada pessoa que estava à volta da minha mãe, a fé inabalável daquela senhora em Cristo Jesus. Cada segundo que ela sentia uma dor, cada espetada, cada momento em que a vida era tirada dela, por aquele tumor, por aquela luta, ela glorificava o nome do Senhor Jesus. Ela dava glórias a Deus, ela dizia: obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado, Deus, porque o Senhor é comigo. E ela era doce e gentil com as pessoas que estavam à sua volta, ela cuidava daqueles que iam lá tratar dela, consolando até aqueles que sabiam da sua dor e talvez que sabiam que aquele caminho que ela estava entrando não tinha mais volta. E ela pregava o nome do Senhor Jesus a cada um que sentava do lado dela para cuidar dela, para olhar por ela. E sabe uma coisa que começou a acontecer? As pessoas naquele hospital começavam a visitá-la. Pessoas de outros andares, pessoas de outros departamentos, porque começaram a escutar a história da dona Sônia. Uma senhora que estava lutando contra um câncer, que glorificava a Deus a todo tempo. Eu me lembro das pessoas que iam lá no quarto e falavam: a senhora é a dona Sônia? Eu falava: sou. Eu vim aqui conhecê-la porque eu escutei a sua história. E a todo tempo a minha mãe glorificava a Deus. Então, eu te pergunto, talvez, dentro da sua história, talvez dentro da sua vida, você tem glorificado a Deus? A sua vida, a sua história, tem sido uma história que glorifica a Deus? A história da minha mãe é uma história, talvez, que quando você olha dentro da sua história ou de pessoas que você conhece, talvez você conheça pessoas iguais a ela, que lutaram, sofreram, que nunca abalaram a sua fé. Nós temos o exemplo do nosso pastor, e eu vivi isso ao lado da minha mãe, até o dia que o Senhor a chamou para morar na sua glória. E às vezes a gente se pergunta por que ela sofreu tanto antes de descansar no nosso Deus. E hoje eu tenho certeza que era porque Deus queria transformar a vida de um monte de gente, porque Ele sabia que ela tinha fé suficiente para passar pelo aquilo que ela passou. Então eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe, porque Ele transformou a vida da minha família e de muitos outros através da vida dela. Então é por isso que essa frase tem muito sentido para mim, que na alegria e na dor, a sua vida e a minha vida deve glorificar e honrar o nome do nosso Deus. Voltando para a nossa lição aqui com relação à vida de Dorcas. Bem, olha que importante isso para a gente já ir caminhando aqui para o final da nossa lição. Alguns pontos importantes que eu queria destacar junto com vocês. Dorcas foi chamada de discípula. Isso porque ela amava, acima de todas as coisas, as pessoas à sua volta, ela amava a Deus. E ela glorificava a Deus através de uma vida dedicada ao serviço. Ela amava o próximo e cuidava deles. Na sua morte, o nome de Deus foi glorificado, porque ela foi ressuscitada e através deste ato as pessoas creram que Jesus Cristo era Deus, era Senhor e era o Messias. E Deus usou a sua vida para cumprir o seu propósito de que as boas novas alcançassem a Judéia. Já caminhando aqui para o nosso final, se a gente perguntar para 5 pessoas mais próximas de você, quem você é? Ou com quem você se parece? Né?
qual seria a resposta? Seria: você é um bom servo, você é um bom amigo, você é um bom parceiro, você é um bom cristão? O que as pessoas iriam falar a seu respeito? Então eu quero que você realmente reflita e não sei qual seria a sua resposta, não sei o que as pessoas diriam a seu respeito. Eu sei que existe um pensamento e eu trabalho com educação corporativa e a gente faz muito essa provocação dentro da educação corporativa, que a gente fala que você se parece com as 5 pessoas mais próximas de você. Então, aquelas que você mais se relaciona no seu dia a dia, com certeza, são as pessoas com quem você mais se parece. Então, eu queria que você fizesse essa reflexão, se nós estamos falando de uma vida que deve glorificar a Deus, olha as pessoas que estão à sua volta. São vidas e pessoas que glorificam a Deus? Que você tem orgulho e alegria de estar perto? Que você olha para essas vidas e fala: esta vida glorifica a Deus? Esta vida é um exemplo para mim? É um exemplo para outros? E aí estas pessoas, ela olha para a tua vida e fala: olha, eu também sou um bom exemplo? Talvez seja uma excelente referência para você pensar e refletir sobre a tua vida. Essa provocação é uma provocação importante, porque nós precisamos sim entender o quanto que nós estamos sendo verdadeiramente servos, e servos dedicados ao nosso Deus. Estamos numa igreja que é grande, sim, ela tem muitas pessoas, mas a própria Bíblia nos ensina que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Você é convidado a fazer parte deste ministério. Você é convidado a servir. O pastor tem uma frase muito bacana que eu gosto, e vou parafrasear o nosso pastor Wagner, que é: bora fazer bolinha? Então, ovelha tem que fazer bolinha, vamos trabalhar junto, vamos nos unir. Eu, novamente, vou usar uma frase que eu uso muito dentro do meu trabalho, que é: juntos nós somos muito mais fortes. Nós somos parte do mesmo corpo. Então, eu e você somos parte do corpo de Cristo. Então, te convido a colocar os seus dons, os seus talentos, aqui, a serviço do nosso Deus. É para isso que Ele nos chamou. É para isso que você foi convidado. É para isso que o Espírito Santo inundou teu coração, a partir do momento que você aceitou a Cristo como Salvador. Então, venha servir ao nosso Deus. Te espero aqui e que em breve a gente se encontra. Bem, a próxima lição nós vamos falar sobre Cornélio. Então, um grande abraço e até mais.